Olá, eu sou Saulo Segreto, sou um ator cis, branco, visto uma camisa cinza ou off-white, já não entendo muito de cores hoje em dia, o nome das cores são milhões. Sou ator e criador de conteúdo digital também, não sei se eu posso me considerar isso ainda, porque tirei umas férias longas e tô aqui entrevistando a Anissa, CEO da Caos ou Caosfera. Caosfera é o nome total ou o nome... Do jeito que você quiser, né? Porque dentro da caosfera tem uma esfera de caos. Entendi. Então, se você olha de uma determinada forma, às vezes você nem vê a esfera. Tá certo. E fala um pouco, então, quem é você? Meu bem, olha, é tão bom ter você aqui hoje. Esses encontros e desencontros, porque o Saulo corre, entendeu? É muito bom estar com você, uma mente caótica pra gente navegar em muitos lugares. Hoje eu tô aqui vestida, né, de dourado, tenho uma pele clara, tatuagens coloridas pelos braços, um cabelo curto, cabelo encaracolado, e hoje eu tô meio dourada, meio prateado, assim, tô com brincos dourados, o anel prateado e dourado, tô com ombreiras, né? Com franjas douradas e pratas e uma calça clara. Hoje eu vim, não sei, eu tenho a sensação que eu tô conectando, assim, pra você ver, tem um buraco negro aqui na tela, né, do nosso cenário. Vai entender que energia que estamos acessando aqui. Entender, só sentir, vamos lá. Mas para quem está assistindo pela primeira vez o nosso programa, assim, a gente tem uma mesa com muitas coisas. Hoje a gente tem um elefante em cima de dados, temos Kill Bill, temos livros, Legos, assim, é uma mistura de muita coisa. Esse cenário é vivo. Ele é feito, inclusive, com as pessoas que estão aqui com a gente. Escolhe o que vai acontecer. Atrás hoje tem o Bill Murray, atrás do Saulo. Encontros e desencontros, lembrei. O filme que você estava querendo lembrar, tá vendo? Ele tá aí, ó, atrás de você com peixes rosa pink, entendeu? Interessante. Isso que é terceiro olho, bicho. Terceiro e quarto, quase, né? Vários olhos. Bom ter você na Caosfera. Muito obrigado. Eu fico feliz de estar aqui. Fico feliz, não tão feliz das horas que se prolongarão para depois desse encontro. Porém, conta agora... por quê, né? Conta o que acontece. Gente. Ai, meu Deus. Da primeira vez que eu conheci você, eu fui até a sua casa e a gente ficou conversando. Acho que a Renata estava lá também. Yasmin, não sei se a Yasmin estava. Encontrou depois. Eu fiquei umas 2 horas conversando com esta senhora maravilhosa. E eu saí de lá, eu acho, como se eu tivesse vivido uns 10 anos, assim. Eu precisei de um tempo para recapitular o que aconteceu, voltar à energia normal. Eu fiquei cansado, mentalmente cansado. E foi assim, então é um supletivo temporal, eu acho, eu diria. Porque abre, né? Abre uma bolha aqui a gente vai para todos os lados, e aí depois como é que volta para a realidade? Aí esse é o ponto. A gente tem que criar uma nova realidade. Tem BRT para isso, não? Não tem, mas é sobre isso. Aliás, só comentando com vocês antes da gente embarcar, porque assim, a gente começa a conversa, eu não sei o que o Saulo vai perguntar, mas em todos os vídeos a gente coloca na descrição frequências de inspiração, que são nomes, pessoas, assuntos que atravessaram a gente e que não necessariamente a gente fez a referência aqui, porque a gente vai no flow, às vezes abre 10 portas, você escolhe uma. E também não existe essa obrigação de, mas a gente vai colocar todas as referências, não, porque a gente não sabe todas as referências do que a gente fala. O que eu quero dizer é o seguinte, quando você está no campo, muitas ideias e muitos pensamentos estão ali. Então pode ser que você reconheça uma referência em cima do que a gente vai estar falando, que a gente não leu necessariamente, mas conecta, porque a gente está olhando para a mesma coisa. Então a gente vai sempre estar colocando aí na descrição do vídeo frequências de inspiração, para a gente ampliar um pouco, né? Até o vídeo manifesto da Caos, por exemplo, traz um termo que a gente fala muito, que é o futuro ancestral. E aí você vai entrar lá, vai ver futuro ancestral, Ailton Krenak, que é um pensador maravilhoso indígena que nos, assim, toca muito. Mas isso abre para outros lugares. Então você pode ter outras ideias aonde aquele assunto vai levar e outras referências. Então é só a gente abrir contando dessas frequências, porque são muitas frequências, né, cara? Olha, eu vou te falar, eu não sei mais quem eu cito, quem eu não cito, porque eu falo que assim, é antropofagia pura, assim. Engole,
mastiga. E deixa. E aí quando sai outra coisa. Que bom, né? É bom, né? Mas é um processo de gestão, um trabalho digestivo. E digestão é bom, né? Tem que comer direito. Tem que se alimentar bem, saber o que ingere, pra poder ver sair coisas interessantes também, né? É verdade. Vamos lá. Conte-me. Podemos? Ó, tem certeza? Vai que vai. Eu que te pergunto, tem certeza? Eu não tô tendo até agora. Eu não sei se dá pra ir. Mas vamos do início. Consegue. Olha só, você tem o Kill Bill aí, ó, com a espada olhando pra tu, assim, dizendo, vai, Saulo. Coragem, homem. Coragem, homem. Vai dar certo. Vai dar certo. Comecemos do início. Uma pergunta que eu sempre... Por que caos? Porque a ideia de caos, pra mim, vem de bagunça. Vem de ausência de consciência, ausência de capacidade consciencial. Sabe assim, quando eu imagino caos... Eu penso sempre nas minhas crises de pânico, eu penso na minha incapacidade de limite, de me enxergar as minhas bordas. Eu tô errado? Mas você sabe que isso tem a ver até com o papo que a gente teve? Porque tem um lugar nosso que é aprender e ter percepção do amórfico, né? Uma crise de pânico é uma mistura de muitas coisas valiosas dentro do seu ser, né? E eu acho que a gente não é treinado a dar movimento para os sentimentos, não dar movimento, dar vazão. Não, gente, você não pode sentir raiva, porque sentir raiva é feio. Você não pode sentir tristeza, porque a tristeza vai fazer isso com você. Você não pode ter insegurança, você não pode isso, não pode aquilo. E aí, a gente não aprendeu a dar fluxo para esses lugares dentro da gente. E aí, quando você fala de caos, né? Tudo é uma construção social. A ideia da caosfera é trazer um outro lugar de caos para você começar a perceber que também existe beleza nesse lugar. E aí, quando você começa a perceber, né? Eu sempre dou o exemplo da caneta, né? Que é isso. O que é isso? Que é uma caneta. Ela serve para escrever, mas e se eu enfiar essa caneta no teu ouvido? Acho que eu até já dei esse exemplo em outro programa. Isso é legal? Não, não é legal. Mas as pessoas colocam a culpa na caneta. Então, assim, o caos é a caneta. E várias outras palavras estão no lugar da caneta. A internet, que todo mundo fala, a internet é horrorosa. A internet é a caneta. Quem está fazendo a internet, né, é a gente. A forma como a gente fala, a forma como a gente conduz as coisas. Então, quando você olha para o caos, é preciso dilatar a percepção que a gente tem sobre o caos, porque a gente é caótico. A gente é um ser que não tem controle. Né? A gente não tem controle do que acontece ao redor, a gente acha que a gente tem, mas o nosso controle vai até ali, a página 2. O nosso corpo acontece 1 zilhão de coisas que nesse momento nem eu e você tem a menor ideia do que está acontecendo, noção do que está acontecendo. E o caos traz um lugar, assim, você olha para a origem da palavra, né? Fala muito do espaço entre o céu e a terra, fala muito do vazio. Aí a gente vai para um outro... O caos, ele carrega arquétipos que a sociedade rechaça completamente, né? Quando a gente fala de caos, a gente está falando de vazio, lugares, né, que estão ali no imaginário coletivo das pessoas. Vazio, escuridão, desconhecido, fim dos tempos. Quando você vê que tem um filme que fala assim, não, vai acontecer o caos, você pode saber que vai vir uma bola preta, gigante, engolindo tudo, saindo vários demônios, e aqui todo mundo correndo. Isso é uma construção repetitiva, entendeu? Inclusive que a escuridão é ruim. Isso também é um outro lugar de construção social, sabe? Eu falo assim, o contrário de luz é não luz. A escuridão, o preto, ele tem valor por si só. Eu gosto de dizer assim, a junção de todas as cores. É a luz. Depende do material, porque se você vai pra tinta, é o preto. Entende? Então, a gente precisa abrir a nossa perspectiva para entender diferentes materiais e diferentes lugares. Para a gente sair desse lugar limitado de percepção de que o caos, ele é essa... Primeiro que assim, né? Ser uma ausência não é um problema também. Eu ia perguntar isso. Eu ia perguntar se a ausência de definição é a ausência de pré-definições, talvez. A ausência é algo a ser ensinado e integrado dentro da gente, sabe? Porque, assim,
Tudo que a gente faz é a invenção nossa. O próprio nome foi uma invenção dos pais, entendeu? A roupa que a gente veste, tudo isso é uma invenção. E o cérebro, ele sempre tem essa coisa de, assim, fixar, pertencer e, né? E até por que a gente tem esse sistema nervoso? A gente vem com uma sociedade que ela incentiva, né, esses lugares fixos. Porque também é importante, né? Faz bem para várias pessoas. É um lugar de conforto, a gente precisa se organizar. Mas aí eu entro... Mas você imagina se você fixa tudo? Imagina uma vida que tá tudo fixada nesse momento. E você vai perdendo o movimento. Daqui a pouco você não tá nem se mexendo. Eu tô extrapolando. Mas é nesse lugar que eu quero chegar, entendeu? Fixa, tô com medo. Fixa. Daqui a pouco você vai falar assim. Aí daqui a pouco... Entendi o que você tá querendo dizer. Você tá entendendo? E aí, é uma escala, porque dentro do seu ser, movimento, ele é um código. E se você suprime esse código, você vai aplicar isso em tudo. Na sua família, nos seus relacionamentos, no seu trabalho, no seu sentir, na sua fala, no seu pensamento. Porque você tem medo do movimento, que o movimento pode te deixar num lugar sem controle, porque o movimento, você pode morrer. Né? O caos é muito sobre a morte. E a gente fala muito sobre a visão circular. Né? Eu citei o futuro ancestral aqui, que eu falei do Krenak. É muito esse pensamento circular dessa tecnologia viva, de quando você olha o futuro, você está trazendo uma ancestralidade num outro lugar, repaginada e repensada, porque existe movimento. Só que o que a gente faz? A gente só fica mudando as pecinhas e não percebe que a gente é criador dessa percepção. Entendeu? E quando a gente faz esse shift, muda. Você começa... Eu não acho que, assim, eu falo que a caos, ela não vem te ensinar um eixo fixo, um totem que você segura e acabou, sabe? Porque em si mesmo ela pode acabar virando, né? Exatamente. Eu falo que é que nem você nadar no mar. Já nadou em mar? Já. Então... É bom pra caceta, não sei se você gosta. Mas tem gente que tem pavor, porque não vê... Você não sabe o que não você vê o que tem embaixo. Não vê o que tem embaixo. E se você tá num dia que você tá muito imerso nos seus pensamentos, você vai nadando, de repente você vai ver, sei lá onde você foi parar. Porque tem correntezas, tem outros lugares. Então, quando eu nadava no mar, a Bárbara, que era minha professora, ela falava, mira em algum lugar na margem, como seu ponto de apoio. Então, né, nadando, aí eu desviava ali, porque naturalmente eu desviava, quando eu, né, porque você vai nadando baixo d'água, acima d'água, baixo d'água, acima d'água, e você vai aprendendo a olhar, baixo d'água, acima d'água, você tá o tempo inteiro. Se você vai só baixo d'água, bicho, você vai perder o contexto. Entendi. Entende? E aí, quando você, cima d'água, peraí, eu via que eu tava fazendo pra cá e o meu ponto de referência estava ali. E aí eu direcionava. É uma bússola viva. Eu falo muito sobre a navegação baseada nas estrelas, sabe? Então, a pergunta que eu faço é quais são as suas estrelas de dentro? Mas estrela pisca, né? Essa é a questão. A questão é essa. As estrelas mudam de lugar, as estrelas andam, elas flutuam, elas são gases. Essa é a minha maluquice. Assim. Mas esse é o ponto. Se a estrela, por exemplo, dentro de você, você tem uma questão em relação ao amor, que a tua essência leva você a viver um tipo de amor. Você vai sempre saber onde está aquela estrela, porque através dos sentidos você vai saber onde ela está. Não é o cognitivo que vai te dizer. Você vai... eu falo que trabalhar com a causa é como se a gente tivesse trazendo à tona uma sabedoria animal, sabe? Uma sabedoria da natureza, sabe? Eu falo que, assim, é chegar num ponto de sair da chuva antes da chuva chegar. Nem passarinho sai da chuva. Eu tava vendo um vídeo hoje, a gente tá com o elefante aí. Teve um terremoto, eu não vou lembrar agora onde que foi o terremoto, mas eles fizeram um vídeo que mostra, antes do terremoto acontecer, os elefantes fizeram um círculo de defesa antes do terremoto acontecer. Por quê? Como? Né? Então, a gente tem uma comunicação não verbal aí, a gente tem um instinto, a gente tem intuição, a gente tem um conhecimento de célula, um conhecimento de vibração, que você, quando consegue chegar nesse lugar, você se conecta com a vibração da Terra, você se conecta com a vibração das pessoas, e aí você desenvolve uma outra forma de navegação.
E aí você vai buscar a tua essência, aonde ressoa em você. Aquela pessoa ressoa em mim, aquele trabalho ressoa em mim, aquele lugar ressoa em mim. Mas é uma comunicação muito mais de dentro do que alguém te dizer, entende? Então, eu costumo dizer que quem diz quais são as suas estrelas é você. Sim, tem que ser, pelo amor de Deus. Não é? Pois é. Que é a parte difícil até de entender. Mas... Quais são as dadas, né? Quais são as dadas? Mas eu falo que para você chegar nas estrelas, aí vamos lá, vou na viagem. Porque eu falo que a gente tem que, né, destruir a Terra que a gente criou, o universo que a gente criou de verdades, destruir, voltar para a escuridão, voltar para o espaço infinito, para conseguir perceber as estrelas. Porque a gente, quando nasce, a gente vem com tantos, né, dados herdados e ruídos e códigos de outras pessoas do que é que você tem que seguir, do que é que você tem que... O que é bom pra você. O que é bom pra você, sabe? Não, você tem que seguir isso. Gente, e aí é engraçado que as pessoas nunca param pra pensar que nossos pais, eles já foram crianças um dia. E que os nossos avós também foram crianças um dia. Tá bom. E se a gente só tá repetindo sem questionar? A gente tá. A gente não inicia, a gente tá. A ideia é quebrar esse lugar. Entende? E aí, nesse momento, para você quebrar, é o que eu tava falando com você hoje mais cedo, assim, a gente tem que ir para o não cognitivo. A gente tem que ensinar uma nova linguagem pro cérebro, pro sistema nervoso principalmente, porque o cognitivo tá viciado. Ele tá viciado em fórmulas, ele tá viciado em palavras. Ontem eu tava tendo uma conversa e aí a gente falei assim, olha, a gente tá falando de uma tecnologia viva, né, de uma tecnologia humana. Aí eu falei assim, mas essa palavra é muito complicada, porque as pessoas vão assimilar a caos só a máquina. Interessante. E aí, interessante o ponto de vista. E eu falei, mas cara, a tecnologia é uma palavra que tá ligada ao saber e não ligado à máquina. Em que momento a gente começou a achar que a tecnologia é só a máquina? A gente cria capacidade de processamento. Mas quando você está numa sociedade que só fala de tecnologia, de inteligência artificial, é uma lavagem cerebral e a pessoa esquece que ela está falando de saber fazer. E aí, isso vem antes. Porque quem inventou a tecnologia que todo mundo vê como máquina, quem foi? Não entendeu? É a gente. Então, uma das coisas que a gente fala na causa é inverte o eixo, sabe? E aí passa por um processo de negar e de... Aí a gente tá falando de ausência. Por que a ausência é boa? A gente precisa, de fato, nos ausentar de toda essa criação. Pra gente chegar nesse vazio que incomoda, nesse vazio que é desconfortável. Calma aí. Calmei. Ausentar-se. Porque quando você destrói algo, você tá se livrando de algo da sua vida, mas também você está se ausentando daquilo. Vou dar um exemplo. Entendi o que você quer dizer. Entendeu? Entendi. Olha aí. É isso, a gente sempre tem que olhar os vários lados da brincadeira. Então, se ausentar é bom. Quantas vezes você se ausenta de lugares porque te faz bem? Exato. Viu? Se arrependeu, né? Deixa eu vou te perguntar uma coisa. Pergunta. Você não acha, por exemplo, eu fico refletindo assim, a gente tá falando do seu monólogo, né? Eu vejo muita gente, assim, nesse momento trabalhando em monólogos que são, né, o seu, da Yasmin e de várias outras pessoas que eu conheço, que é quase assim, um vômito. Acho que... Desculpa, não nem esperei a pergunta. Vai. Eu acho que a gente tá passando, e é bizarro como isso tudo tá acontecendo ao mesmo tempo, por um processo onde a gente evoluiu racionalmente de uma maneira rápida. Então, o ser humano, ele cresceu ou se apossou da capacidade de processar, entender, nomear, classificar, organizar absolutamente tudo. Só que a gente tá lidando com uma matéria humana ou espiritual, sabe-se lá, que é completamente fora da capacidade de ser organizado dentro do que a gente conhece como plano material ou materialidade. Então, essa parte nossa vai começar a gritar. Já começou, por presença. Ela quer ser ouvida de alguma forma. Então, o que eu vejo hoje, pelo menos quando eu olho para o mundo,
é uma... É um grito da alma das pessoas. As pessoas estão cada vez mais doentes, com alma mais sofridas, mais densas, porque a gente esqueceu de olhar para essa parte. Então eu acho que a arte, principalmente, é o primeiro lugar que grita, porque talvez as pessoas lidam melhor ou lidam mais com esse mundo interno. Então o que eu vejo ao redor daquilo, né, que eu chamo de meu universo, é isso. São pessoas que estão entrando quase sem querer pra dentro de si mesmas, assim. E com questões que você fica, bicho, é isso. Sofre um pouquinho aí. Fica um pouquinho, vai doer. Mas aguenta, mas vai sair melhor. Então eu acho que o mundo tá passando por essa transformação. Por mais que a gente não perceba, eu acho que esse mundo... E aí eu posso estar sendo mega fatalista. A gente tem um buraco negro hoje aqui nesse programa. Sabe, cada programa tem uma imagem. Ah, não é, isso aqui não é... Não é fixo, isso foi pra você. A gente vai... Eu acho que o mundo, ele tá fadado a ser destruído. Não materialmente implodir. Eu acho que essa configuração, ela vai ser destruída mais cedo ou mais tarde. Não muito lentamente, eu acho que rapidamente. É porque eu gosto muito de falar assim, o caos, quando as pessoas percebem, é porque ele já aconteceu. É que nem a elaboração da mente, né? Quando Exato. você percebe que Exatamente. toma consciência de alguma coisa, já foi. Já está. É porque você não está vendo, porque você não foi treinado a ver em outras camadas, entendeu? Mas, por exemplo, quando você escreve o monólogo, quando você atua, você não estaria vivendo o seu caos? Ou tentando. Eu fico pensando de uma forma de trazer ele pra fora. É meio isso, é meio... E aí eu não sei se é uma vontade desesperada de organizar o caos. Eu não sei se passa por esse lugar. Por uma vontade maluca de falar, tá, eu preciso entender o que tá lá dentro e eu não consigo enxergar. A peça fala sobre isso. Mas é isso, bicho, porque a peça é você, né? Então, é muito interessante, assim, as pessoas não percebem. Eu falo que as pessoas, elas estão sempre falando a mesma coisa. Eu tô sempre falando a mesma coisa, você tá sempre falando a mesma coisa, o Robinho e Yasmin, a gente tá sempre falando a mesma coisa. Só que a gente usa palavras diferentes. E a gente, às vezes, não percebe que é a mesma coisa que a gente tá dizendo. É como se o cérebro tivesse assim... Tá percebendo o que você tá falando? Tá percebendo onde você tá querendo chegar? E esse lugar, ele fica ali, né? Que nem um mantra ali. E quando você menos esperar, acontece um movimento, aí parece que foi do nada. Não foi do nada. Esse do nada é porque a gente não tá acompanhando toda a nossa cadeia, sabe? Então, é o que eu tava falando pra você, assim, quando você escreve, é um processo de cura. Só que as pessoas acham também que o processo de cura, ele é pontual. Ah, não, vou resolver essa questão. Sabe? E aí que tá... Isso não, gente, não é... Não dá certo, não dá certo, não vai. Porque as pessoas ainda têm uma visão ainda muito da caixinha. Aqui tem um problema e aqui tem a solução. E quando a gente começa a ver camadas e camadas, e sabe, quando a gente começa a perceber, eu falo que a inteligência artificial, ela tá aí nos mostrando 5D, 6D, 7D, e a sociedade não foi treinada para ter uma visão de poder abstrato. A gente precisa aprender a ter esse poder abstrato, até mesmo para a gente conseguir chegar, não digo mais próximo, mas estar um pouco mais alinhado com a complexidade do nosso racional, com a complexidade do nosso emocional, com a complexidade do nosso ser. Porque é tudo um bololô, entendeu? Igual você pega vários cordões que estão embolados, entendeu? Aí você senta lá, tira um. Aí quando você acha que você tirou, você descobre que você deu outro nó, porque aquele negócio, você viu tinha um nó que estava ali. Assim é resolver um problema, sabe? É você desatar muitos cordões e nunca acaba, entendeu? Aí quando você acaba, o que você faz? Você veste o cordão, você veste o problema. Entendi. Entendeu? Ou arrebenta, né? Ou arrebenta, fora. mas é porque essa coisa de começo, meio e fim e depois não tem mais nada... É uma visão que primeiro coloca a gente com medo de morrer, com medo de terminar, com medo de acabar. E, ao mesmo tempo, uma pressa de terminar, uma pressa de entregar um projeto. Uma pressa de cumprir uma data. Uma pressa de um checkpoint. Check. Mas você acha que essa pressa vem desse lugar de resolução? Assim, a gente quer resolver, ou a gente quer a tal paz que a gente veio falando, e que você falou,
a paz tá um pouco nesse lugar do não, da ausência, do vazio. Ou a gente quer justamente... Ou a gente tá procurando no lugar errado essa paz, assim. A gente acha que se a gente conseguir aquele emprego, se a gente conseguir esse valor de dinheiro, se a gente tiver uma casa na praia, se a gente tiver o cabelo tal, a cabeça tal, ou se a gente tiver um filho, que isso vai acalmar a nossa capacidade, ou a nossa vontade, nosso desejo. Tem muita gente que fala de preencher o vazio, né? Exato. O vazio não consegue ser vazio dentro da sociedade. E aí, eu acho que não é só uma questão de resolução de problema, eu acho que são várias respostas, como tudo, são várias respostas, mas se eu fosse pegar uma linha narrativa aqui para falar um pouco sobre isso, eu acho que essa necessidade, né, é muita arrogância nossa, achar que a gente sabe tudo. Inclusive da gente. Eu adoro, tem amigos meus que falam assim, não sei por que você faz tanta terapia, eu não preciso de terapia, eu já sei tudo da minha vida. Aí eu falo, uau! Isso é mais sintomático do que qualquer outra coisa. Você em casa, você que está aí, tá escutando a gente no ônibus, entendeu? Não sei onde você tá. Você acha que você sabe tudo de terapia? Olha! Não, eu escuto isso com alguma frequência. Eu falo, é mesmo? Sabe tudo? Sabe? Eu acho que tem um lugar ali de autoafirmação, de estar no controle da sua própria existência, sabe? De olhar e falar assim, não, eu sei porque eu vim, sabe? Uhum. A gente tem uma crise existencial dentro de nós. A gente tem, todos nós temos. Só que tem gente que olha pra isso, tem gente que não olha. Assim, dizer que assim, não tem um lugar existencial ali que pode trazer, né, conexões e sentidos diferentes e percepções, tem gente que não olha, mas assim, a gente é um milagre ambulante, cara. A gente pode pegar qualquer teoria científica, qualquer teoria religiosa, qualquer teoria de qualquer campo e ninguém vai saber explicar. Como? Como acontece tudo isso? Sabe? E nada acontece. Mas assim, e aí sabe o que é engraçado? Essa necessidade, eu acho muito engraçado, porque assim, quando a gente fala, às vezes as pessoas falam assim, não, porque a ciência tem os dados, a ciência sabe de tudo. A própria ciência, ela muda a versão... Os parâmetros. O tempo inteiro. Outro dia eu estava vendo uma notícia que descobriram um dark oxygen, um oxigênio no preto. Fundo do mar. Você viu isso? E aí, eu falei, e é um oxigênio que não precisa, né, da luz para existir. Bug na cabeça. E aí tem vários cientistas dizendo, não, mas a gente não concorda, porque os parâmetros que os cientistas utilizaram para descobrir isso não são amadores, não tem todas as informações. Então, você vê várias discussões, inclusive na ciência, sobre os parâmetros que foram utilizados para aquela... Para definir o que é, o que não é. Se é bom, se é bom, se é ruim. Então, a gente passa por isso no espiritual, a gente passa por isso na ciência, a gente passa por isso na matemática, a gente passa por isso em vários lugares. Não, o movimento é assim. Aí chega um pensador e fala assim, não, mas você não fez essa equação aqui que a gente pode olhar dessa outra maneira. Então, Caos fala muito sobre essa coexistência de pensamentos, porque, na verdade, o que a gente tem é apenas narrativa. Vem guardar essa frase. Vou fazer uma cabeça. Você reza agora pensando nisso. Fecha o olho, respira. Onde você estiver pensando. O que a gente tem é narrativa. Porque terapia é narrativa. É só narrativa. A terapia é narrativa. Aqui é uma narrativa, gente. Isso aqui é uma narrativa para expandir percepções e contrair percepções sobre caos. Mas é uma narrativa. Entendeu? É uma narrativa que provoca, é uma narrativa que vai em lugares, às vezes, que estava quietinho e a gente está aqui cutucando. Porque a gente precisa perceber que são só narrativas. Eu falo isso pra minha terapeuta, eu falo assim, às vezes eu acho que isso aqui é tudo uma grande mentira. Porque também é. Porque eu só tô aqui escolhendo uma história melhor pra contar pra mim mesmo sobre o que aconteceu. Eu falo... É isso, eu tô aqui querendo acomodar meu egozinho num lugar que eu falo, não, agora essa história aqui eu gostei. Eu vou contar essa pra mim. É nela que eu vou me prender. E eu falo pra ela, o que eu quero, eu não quero isso. Eu quero poder amanhã, na próxima terapia, falar, cara, tava totalmente errado. Agora eu acho melhor dessa forma aqui. E aí a gente vai mudando. Porque... Você sabe que
Essa coisa que você tá falando me lembrou uma história. Eu não sei se você sabe que eu escrevi a biografia do Roupa Nova. Você sabe dessa novela? Não. Enfim, tem esse capítulo na minha vida. Eu sou biógrafa do Roupa Nova. Eu sou caótica, bicho. Dona... E aí eu falo que, assim, eu podia ter feito a biografia de qualquer ser, mas eu escolhi o Roupa Nova, que são 6 pessoas, né, o Paulinho já partiu, mas 6 pessoas completamente diferentes e com 6 narrativas diferentes. Uhum. Então eu lembro de uma vez, assim, e eu entrevistava eles de forma separada, e aí todos eles me contaram a mesma festa, mas eram versões completamente diferentes. Eu lembro, foi assim, assim, assim. Aí o outro falava, eu lembro. Eu falava assim, eu falava, Não tem como. meu Deus. Porque até mesmo quando você escreve uma biografia, é a percepção de quem está escrevendo. Não é à toa que você tem, às vezes, uma pessoa que tem 10 biografias, 8 biografias, porque a visão de quem está escrevendo está na mesa também. Exato. Sabe? Então... Para mim foi um treinamento maravilhoso, assim, de olhar... Desapegar da verdade. Da verdade, sabe? Da certeza das coisas, dos fatos. E aí, às vezes, você navegar pelos sentimentos e perceber... Porque a memória faz isso. A memória, você cria uma história e você acredita que aquilo aconteceu. Aí depois você volta pro teu parceiro, pra tua parceira de vida, e você fala, eu tenho certeza. Não, se tivesse uma câmera aqui, você ia ver aqui o que aconteceu, não sei o que, papapá. Sabe qual é o melhor exemplo disso? Big Brother. Exatamente, as pessoas... A gente vê a mesma imagem, todo mundo vê a mesma imagem, a mesma briga. E as pessoas saem falando coisas completamente... Porque ele fez isso, você viu que ele falou que não. Mas aí isso acontece, as pessoas de fora falam assim, ele está fazendo de filha da putagem, porque ele sabe que não é isso. Mas a pessoa que está julgando faz a mesma coisa em casa e não percebe que ele também tem o mesmo comportamento, óbvio, só que não tem uma câmera na cola dele para perceber as múltiplas narrativas que existem de uma realidade. A gente vive no multiverso, cara. Por que a gente está falando de multiverso? Sabe? Eu falo que a gente cria, né? As tecnologias que a gente cria são para destruir a gente mesmo. Calma. Calma aí. Em que sentido? Em que sentido? Porque a tecnologia, sabe assim, a gente chama a complexidade tão abissal. Uhum. Vou lá pro fundo do mar de novo, né? É tão abissal que o processo de criação, a gente estava falando sobre isso também, a gente fala muito sobre muita coisa, mas o processo de criação, muitas vezes, você não tem... você não sabe explicar o que você está criando. Sim. Você só cria. Concorda? Você pode estar criando um livro, uma fluxo, peça. É o fluxo. Você entra no fluxo e você vai. Quando você faz esse lugar, você permite que o seu desconhecido venha à tona. Uhum. Então você tangibiliza algo que, às vezes, pelo cognitivo, você não conseguiu chegar. É aquilo que a gente está falando assim, os livros, por exemplo, que a gente vai lançar para Caos, eles primeiro foram uma medicina para mim. Eu escrevi os livros. Aquilo tudo estava integrado já em mim? Não. E aí, no decorrer da vida, eu fui olhando para eles e eu fui refletindo. É o espelho. Uhum. Por que a projeção tem que ser só com pessoas, né? A gente faz isso com tudo, né? Cada objeto desse aqui tem uma história, tem uma conexão. É aquilo lá, vamos colocar o elefante. Eu tenho um elefante em casa, no meu quarto, sabe? Então, a gente tem conexões porque no nosso imaginário a gente vai criando esses arquétipos que podem ser afetivos pra gente, pode ser coisas que a gente rejeita, mas a gente vai criando esses códigos. Então, tudo que a gente cria é um reflexo, é o que eu digo, assim, é criador e criatura. A gente cria a nossa semelhança. Pra gente. E aí, só que o que acontece? Quando você percebe que aquilo está dentro de você, você pode ter certeza que algo em você vai morrer para que aquilo seja integrado. Você está trazendo uma faceta nova que precisa ser integrada no teu sistema. E quando você integra essa faceta nova, seja pelo amor, pela dor, pelo que for, todo o processo de destruição, você tem desapegos, né? Porque a fusão não é isso. Aí eu não vou juntar esse boneco com esse aqui, eles vão ficar assim. Não, eles vão virar uma terceira coisa. Entendi. Entendeu? Então, existe uma morte do que você entendia, existe uma morte do que você entende externo a você.
até você integrar e se tornar uma terceira via. Entende? Pra saber que vai ser destruída logo em seguida também. E você vai fazer isso de novo. É morrer e nascer. Morrer e nascer todos os dias. Então, assim, a internet veio pra isso. A inteligência artificial veio pra A isso. velocidade com que as coisas estão morrendo é impressionante. E isso materialmente, inclusive, né? Por isso que a gente precisa aprender a morrer. Entendi. Porque senão, o burnout, a depressão, esses bugs, eles acontecem porque a gente não tá conseguindo fluir. A gente não tá conseguindo ter movimento de desapego. Entendi. Entendeu? É um apego à própria narrativa do dia, né? Meio isso. É um apego à própria verdade. A peça não fala sobre isso. Totalmente. A gente tá aqui. Em algum momento, ela quase chamou de desilusões, porque era a arte ou a capacidade de desiludir-se positivamente, ou de uma maneira de tirar a ilusão daquilo que você imaginou, pensou, criou, e de repente já não é mais isso. É tipo, ir caindo as cortinas da ilusão. E ir de encontro a várias verdades diferentes todos os dias. Em algum momento ela chama. Mas você vê que é uma percepção caótica, né? Você tá trazendo desilusão. É porque a gente tem muito essa relação do caos com algo ruim. Mas você percebe que você colocou a desilusão num lugar positivo. Uhum. Mas é difícil, porque eu tive que fazer essa inversão. Eu tive que fazer essa... Não, porque tem a música da Marisa. Desilusão... Desilusão, dança você. Na dança da solidão. Porra, é triste. Um samba triste. É lindíssimo. Porque a tristeza coexiste com a beleza, né? Mas a minha pergunta é, você mudou pra Voragem porque Voragem foi uma escolha ou você correu da desilusão? Eu acho que desilusão me dava a sensação de que eu encontrava uma verdade. De que eu achava que eu tava me iludindo, que nem uma paixão... que depois que passa, você enxerga algo que é. E eu, em algum momento, percebi que não é. Ou que não tem o que é. Tem uma nova e efêmera tentativa de... Interessante você pensar isso. Porque é engraçado, quando você fala a palavra, eu não tenho essa percepção. Quando você fala desilusão nesse lugar, simplesmente você desapegou. Exato. Pra onde você foi, eu não tenho a menor ideia. E Voragem me dá a sensação mais do movimento. Desse fluxo eterno. Você tá buscando caos, vai. Se você diz que sim, eu acredito. Você sofre, você reclama, mas tem um lugar no seu corpo que tá assim, vai, solta. É a minha filosofia, minha luta de vida, assim. Porque eu sou taurino, né? A beça, então eu tenho apego a coisas. Eu gosto de conforto, eu gosto da minha estabilidade. Eu gosto de tomar café na mesma caneca. Eu tenho a mãe taurina, eu sei como é que é. Sentar no mesmo canto da janela pra olhar a mesma vida passar. Eu tenho esse conforto, é confortável pra mim. Esses estabelecimentos, assim. E entender que a mudança é sempre positiva é difícil. É muito difícil. Mas é engraçado, né? Porque a gente tava conversando, né? E eu falei, cara, eu entrei em paz a partir do momento que eu percebi que eu sou mutante. O caos. É esse curso que você tem que dar, tá? Mas é esse. Mas a caosfera traz isso. Tem que começar por aqui. Estamos aqui, nesse trabalho. Mas assim, o caos me trouxe paz. E aí a gente está conversando sobre isso, né? E você reconheceu dentro de você também um ser que é mutante. Consegue perceber que esse ser mutante tá aí coexistindo com esse ser que quer o mesmo café da manhã todo dia? É ter paz e ter conforto no não ter conforto. Sabe uma coisa que eu sempre faço? Tipo assim, eu já me hackeei muito, e continuo me hackeando. Eu não paro. Tem um lugar nesse processo de fusão de realidade, porque quando a gente está buscando uma nova realidade, né? Então assim, eu sempre fui assim. O teu sistema, ele tá doutrinado, né? Viciado. Confortável ali, e para ele fazer qualquer alteração disso é um esforço, entendeu? Ele não quer, ele segura aquilo ali. Eu costumo dizer que você precisa perceber que você tem dentro a vítima e o culpado, né? Você tem quem tá querendo matar e quem morre. Você tem o agressor e o agredido. Você tem que perceber que você tem uma briga
talvez, sei lá, aí veio DNA, veio genética, né? Veio espiritual, não sei. Mas a gente carrega um lugar de brigas internas, porque quando você, né, junta, a gente não foi treinado, né, a fazer uma fusão harmônica. Se você olha a história, todo momento que o ser humano ele encontrou uma outra terra, ele quis matar, ele quis extorquir, ele quis retirar. Essa história do Brasil é sobre isso. Como é que a gente consegue ter uma fusão, e até as próprias empresas, uma empresa às vezes quando compra a outra, também não consegue ter uma fusão onde isso aqui, é aquela coisa assim, é separar o joio do trigo, isso aqui é bom, isso aqui também é bom, mas aqui tem ruim, e eu vou pegar as coisas positivas que tem dos dois lados para mim, do que eu julgo e eu fundo. Não, as pessoas sempre acham que é um sobre o outro. Sabe? Porque eu falo muito na Caos sobre a coexistência das polaridades, né? A gente precisa aprender a coexistir e perceber o valor de uma polaridade e o valor da outra. Então, talvez, num processo de fusão, é você começar a perceber qual é o valor de ser mutante. Para você perceber que tem valor. Porque o valor de estar fixo, você já sabe. E acredito que também já sabe qual o que é ruim de estar nessa posição. Prós e contras. O quanto. Aí eu falo assim, eu sempre digo isso, né? Você hackear, assim, faz um diário de bordo, sabe? Você se estude, né? E aí você pode ter várias formas de fazer isso. Você pode desenhar, você pode escrever uma carta para você mesmo, você pode gravar um vídeo, porque toda a expressão é como um cientista mesmo no laboratório com um rato. Só que o rato é você. Eu sempre falo isso pra gente lembrar que a gente é o rato, sabe? E aí, mas aí só um parêntese. Já leu Mochileiro das Galáxias? Não. Só um parênteses, porque no Mochileiro das Galáxias, que é uma ficção muito famosa, nerd, é uma pessoa que fica buscando o sentido da vida, né? E no final das contas, ele encontra os seres mais inteligentes da história, de todos os planetas, e eles fabricaram uma máquina que chama Deep Thought para dizer qual é o significado da vida. E aí eles falam que o significado da vida é 42. Na verdade, eles ainda falam assim, na verdade, vocês não souberam fazer a pergunta direito. Mas os seres mais evoluídos eram os ratos. Os camundongos, que seriam alienígenas escondidos dentro dos camundongos, entendeu? Então, pega essa imagem, pega essa referência, que eu dei um salto aqui. Você é o cientista e você é o rato. Não subjugue o rato. Sabe? O rato tem coisa para te ensinar. Então, quando a gente tá nesse processo, imagina você pegar e faz um caderno. Tô falando um caderno, mas pode ser o que você quiser. O que é ser mutante para você? Sabe? Desenha sobre isso. Se é um assunto, se é uma polaridade que você tá querendo visitar, mas que você tá com medo de visitar e que aquilo te causa alguma coisa, começa a testar e começa a se mapear como um grande cartógrafo de si mesmo, entendeu? E aí você começa assim, vou testar, vou sair um pouco da zona de conforto e vou testar isso aqui. Ou vou ver como é que foi. Aí escreve no caderno ou qualquer lugar, né? Ó, testei isso, senti isso foi legal, isso não foi, descobri isso ou não. Visto uma roupa diferente, ligo pra alguém, sabe? Testo pra descobrir o que eu sinto sobre isso. A consciência, tem uma amiga minha que fala assim, as pessoas ficam aí pedindo, porque eu quero ter paciência. Se você... E acha que vai cair na cabeça das pessoas um pacote dourado, assim, pum, paciência recebeu. Cara, aí ela fala assim, quando você pede paciência, seja lá pra qual Deus você reze, ele vai te dar uma fila de banco. Ele vai te dar uma fila de banco. Pra quê? Pra você exercitar a paciência, porque você precisa exercitar na pele, no corpo encarnado que você tem, pra você perceber o que você sente, pra você transformar essa informação, alimentar o teu cérebro, integrar e transformar em consciência. Então, você precisa sentir. Então, assim, tenho questões em ser mutante... Ok, como é que eu me desafio a sentir ser mutante? Isso aqui pra mim é ser mutante, vou me desafiar aqui. Isso aqui pra mim... Porque você vai começar a mapear o que é. E isso vai te trazer segurança pra fazer uma fusão. Porque não é deixar de ser taurino. Entendeu? Não é deixar de ser taurino. É simplesmente você perceber que você pode ser um touro diferente.
sabe? Só que para você fazer isso, você precisa perceber o que você quer num lado uma polaridade, o que você quer da outra, para você fazer essa alquimia acontecer. Né? Isso pode acontecer de uma forma consciente ou de uma forma natural quando você está se exercitando. E quando você vê, você já é. E você fala, cara, já foi. Já foi. Consegui sentir. E é muito interessante, as pessoas que trabalham muito com consciência, é assim, nossa, hoje senti um negócio diferente. Você começa a ler os seus sentidos, a perceber, é que eu estava te falando assim, hoje eu tenho uma intuição que, bicho, eu não sei, é surround sound aqui, é muito doido, porque eu consigo ter percepção de localização dentro de mim. Da onde vem e o que vem, e se vem do coração, se vem daqui, se vem dali. Eu tenho uma percepção corporal que ela não é física. Entende? Porque eu tô treinando o meu sistema nervoso há muito tempo a se perder. Tipo, solta. Solta os códigos que foram ensinados pra gente aprender uma nova linguagem. Sabe? Eu tenho falado muito assim, eu teve até um dos podcasts, eu falei, né, a neurodivergência é uma doença ou é uma linguagem? Nada, né? É só uma maneira. É uma narrativa. Pra mim é uma narrativa. Pode ser. Eu acho bizarro, inclusive, o que acontece com as pessoas que agora as crianças entraram nessa onda, né? Então tem a criança que é mais agitada, mais criativa, e ela tem não sei o quê, aí dá remédio pra isso, dá remédio pra aquilo. Eu falo, meu Deus, vocês vão encaixar todo mundo. Porque a gente precisa dar remédio. Mas o ponto é, como é que a gente consegue trazer movimento para essa sensibilidade, né? É assim, eu tenho cenas assim que parecem de ficção científica, bicho, na minha vida, como ser humano, como existência. Se eu tivesse ido para algum psiquiatra buscar remédio, os caras iam fazer lista, me entupia, porque não pode ser assim, não pode ser assado, não pode ser assim, porque essa coisa, né, de frear a sensibilidade faz parte, né, no processo, assim, às vezes são muitas vozes, a gente tem muitas vozes dentro da gente. Milhões. Zilhões. E assim, quando a gente está aberto para ouvir, é perturbador mesmo, porque a gente não foi treinado, sabe? A sensibilidade da audição, a sensibilidade do tato, tem gente que não gosta de abraço e assim, precisa ser respeitado. Porque as sensibilidades, elas são diferentes. E aí você precisa perceber qual é a tua linguagem. E a gente precisa aprender a se aprender, sabe? Sim. Porque tem uma navegação que só você vai poder dizer. Exato. Quantas vezes eu fui a algum terapeuta, alguma coisa? Não, porque você tem que fazer isso. Aí eu escutava, e dentro de mim eu escutava assim, não vou fazer. Não vou fazer. Óbvio que não vai fazer. Tem uma rebelde aqui já de nascença. E não fazia. E aí é interessante que muitas vezes no futuro o próprio terapeuta falava assim, realmente, você criou uma outra forma, o seu corpo pedia uma outra coisa. Não tem como, gente. Não existe nada determinado, até porque o que eu penso sobre mim, o que eu acho sobre mim, o que eu vejo que funciona comigo, não vai funcionar com você. Não vai, porque é outra genética, é outra configuração espiritual, é outra história, é outra vida. Então não tem muito sobre o que é bom, o que é ruim, se eu tô agitado demais ou deveria estar menos agitado. A gente discute muito isso lá na peça que eu trabalho sobre profissionalismo. Tem um amigo meu que trabalha comigo e a gente trabalha muito nesse lugar vivo e efusivo e alegre. A gente gosta de... eu, pelo menos, só funciono muito nessa frequência da alegria, da diversão. Eu acho que meu trabalho tem a ver com diversão. Se for triste, corporativo, e como se eu entrasse, batesse um ponto e fizesse a cena e saísse de cena e ficasse sentado olhando... Não funciona! Pra mim, não funciona. E pros caras de São Paulo, desculpa, os paulistas, isso é super antiprofissional. Porque é o que eles entendem como profissional, né? Porque você não sabe trabalhar. Porque você ri, porque você inventa fala, não, você bota caco. E você ainda é carioca, aí que eles vão falar que você não sabe trabalhar mesmo. Porque assim, quando eu fui trabalhar em São Paulo, eu trabalhava na Endemol na época, eu fui assumir uma área lá de disrupção digital. Veio um dos parceiros da Endemol e perguntou, por que vocês trouxeram uma mulher e carioca? Justamente porque é o que você precisa. What? Eu nem sou carioca, mas assim, como eu moro no Rio, todo mundo acha que eu sou.
Então, assim, tem um lugar, você sabe que você estava falando esse negócio do corporativo, na causa, a gente subverte tudo quanto é palavra, né? Porque faz parte do processo caotizar o pensamento para trazer novas soluções, novos caminhos. Então, a gente tem usado muito que é o corporativo. Corporativo. Isso é bom. Porque as empresas, elas precisam trazer uma biologia nas organizações delas, precisam trazer uma natureza, elas precisam trazer uma inteligência coletiva e uma outra forma de organização. Mas a galera que tá na frequência do espectro ali, pra mim, a sensação que eu tenho é essa. Essa galera, vocês não vão encaixar essa galera. A galera nova que tá vindo assim, ó. Vocês não vão conseguir enquadrar numa maneira de trabalhar, num jeitinho. Não vão. Vocês vão ter que aprender a educar as pessoas individualmente ou levar em consideração as diferenças individuais para poder conseguir ensinar, passar o ensinamento e deixar que o ensinamento flua de dentro da pessoa. Você não vai... vai ter um livro dizendo que, olha, em 1942, a Alemanha venceu a guerra e matou... Não sei. Fala assim, amor, não vai dar, não vai rolar assim. Não vai e essa pessoa vai precisar aprender, no final das contas. Eu também acredito muito nisso, sabe? Até porque as empresas, elas já estão perdendo dinheiro por conta disso. Porque, no final das contas, quando você encaixota todo mundo, o quanto de empresa foi um dos influenciadores, né? Quanta empresa aí foi uma influenciadora para acabar com a criatividade de uma pessoa. Porque mata a alma dos outros. Porque a partir do momento que você não pode ser criadora de si ou de qualquer coisa, né? Você, na verdade, deixa de criar, inclusive, novas soluções para a própria empresa. Quem perde também é a própria empresa. Hello? Não é tão... Pra mim é tão lógico isso. Você fala assim, cara, pensa fora da caixa, mas pensa com horário definido, tá? Você vai pensar dentro da caixa de 9 às 10 da manhã, depois tomar um shake e... Não faz sentido. Não faz sentido. A gente precisa aprender, né? Acho que um dos desafios e a causa a gente tem sido, eu falo com os meninos assim, a gente tem que ser o que a gente está falando, né? Walk the kills talk. Então, assim, o tempo e espaço, né, das pessoas, ele precisa ser respeitado. Né? Porque a partir do momento que você... Mas aí você tem que ensinar, né, dentro da corporação e passa pelas grandes lideranças, também a percepção de compromisso. Né? Aquela coisa assim, se eu contrato você, né, primeiro é importante que você esteja compromissado com aquilo. Se você vai fazer aquela entrega de manhã, de tarde, de noite, se você vai à praia de manhã porque isso te faz bem, isso é um problema seu. Desde que você arque com aquilo que a gente acordou. Só que o ponto né, muitos líderes, eles querem, olha, eu quero isso, eu quero essa pedra verde desta forma. Não deixa espaço de criação. Sabe? Porque também tem a insegurança, os líderes, eles são inseguros. Sim, ninguém quer perder. Muito, exatamente. Sabe por quê? Eu falo muito isso, assim, a gente tem muito profissional hoje que é líder de cadeira. Ele fica segurando, a cadeira. Entendi. Ele não tá liderando pessoas. E aí você tem RH de cadeiras. Então, vamos fazer um job rotation de cadeiras. Então, assim, a parte humana, a gente virou nada contra as cadeiras, porque as cadeiras me ensinam muitas coisas, mas a gente virou uma loja de móveis. Sim. E é interessante essa palavra, né? Loja de móveis. Móveis. Teria mobilidade. Bom, se você colocar, né, a cadeira, tem várias formas de você dar mobilidade para cadeira. Mas o ponto é isso, os líderes, assim, eles estão segurando as cadeiras. Eu não posso perder esta cadeira. Não, se aquela pessoa, se uma pessoa do meu time for melhor do que eu posso perder esta cadeira para esta pessoa. Então, eu não posso deixar aquela pessoa se destacar, porque senão, onde é que eu vou colocar essa cadeira? Caralho, que bizarro, né? Sacou? Então, quando a gente fala de corporativo, é uma provocação... E é engraçado, toda vez que eu falo corporativo, me vem uma palavra na cabeça que, assim, gente, não tem nada a ver, porque é o meu imaginário. Me vem uma coisa de ardor, me vem uma coisa de corpo quente, me vem uma coisa de vivo, me vem assim, né? Você tá vivo? Tem um corpo nessa cadeira? A minha irmã me zoava muito quando eu ligava pra ela, falava assim, deu um pau aqui no negócio que tá fazendo. Ela falava, o problema tá entre a mesa e a cadeira. Quem faz eletrônica sabe que chama de problema de BIOS, é bichinho ignorante operando o sistema. Tem isso. Entendeu? A gente precisa olhar para o espaço entre
a mesa e a cadeira, pra gente perceber do que a gente tá falando. E parar de segurar a cadeira, né, gente? Vamos fazer uma outra coisa, vamos fazer uma outra brincadeira. Porque, no final das contas, assim, a coisa de você querer segurar as cadeiras deixa a percepção das empresas limitada para criar novas soluções. Ah, mas eu tenho aqui vários sistemas tecnológicos que vão me dar todos os dados e todas as respostas automaticamente, etc, etc. Você tá refém de novo, né? Tá sempre colocando dependente de um eixo externo. Sim, para poder responsabilizar, inclusive. Exatamente. Pra poder dizer, não, o erro não foi meu, foi aquilo ali que Exatamente. foi um problema. Então, estamos fugindo de nós mesmos, entendeu? Então, assim, a gente precisa, eu falo, não tem como uma empresa hoje prosperar sem trabalhar o ego. Aí é o ego dos líderes. Cara, esse é uma discussão maravilhosa que é a nossa capacidade de botar essa discussão. É tipo terapia de empresa, é meio isso, é botar a empresa na terapia. E alargar, a gente precisa botar o país na terapia. E entender daqui pra frente que, como um grupo, a gente é um ser individual também, só que precisa de coisas que um ser precisa. Não sei se eu tô sendo claro. Mas você sabe que, assim, tem uma coisa interessante. Você tá falando da questão da terapia, e eu acho que terapeutas não me matem. Mas a gente tem que abrir também a percepção sobre terapia também, sabe? Assim, você tem profissionais e assim, olha, o que eu tenho de profissional que me ajuda não tá muitos. Eu tava te falando da Regina, que eu tô fazendo Sound Healing agora, a Regina está me salvando. E diversas técnicas, especialistas de diversas áreas. Só que existe também uma outra forma de autoconhecimento. A gente também não pode encaixotar e achar que o autoconhecimento só está em um lugar. Uhum. O autoconhecimento está aqui, a troca está aqui, o aprendizado está aqui, o aprendizado está em casa, o aprendizado está na escola, o aprendizado está no trânsito. Depende do olhar do observador. Mas esta pessoa precisa querer buscar esse lugar, né, de se ver, de se sentir, de perceber. E ele precisa ir à terapia. Escolha o que você quiser, Exato, entendeu? não precisa ser uma terapia escolha o que você quiser. Eu vou te falar, e assim, às vezes você vai encontrar terapias não cognitivas, eu falo muito isso, a gente precisa trabalhar o corpo, né? Tem eventos no mundo que já estão trabalhando em vários lugares. Eu costumo ir a um evento na Costa Rica, cara, você tem dia que você tem lá a sessão de bambolê. E aí você tem profissional. Gente, tem gente no mundo inteiro trabalhando várias formas de você trazer consciência. Então, a forma como você gira o bambolê, aonde está a sua consciência da barriga, da consciência, aonde você está rodando o bambolê, a sua noção de espaço, de tempo, de espaço, sua entrada, sua saída. Porque você, quando trabalha o corpo, seja lá fazendo o quê? Fazendo um esporte, nadando, qualquer coisa, dançando, coloca uma música em casa para dançar todo dia. O seu corpo, né? Teve uma vez que eu fiz um trabalho comigo, isso aí foi um trabalho longo que eu fiz de hackear meu sistema. Bicho, eu fiquei dançando 6 horas. E aí, eu tenho uma leitura muito grande do meu corpo, né? Do meu campo. Meu corpo sutil e meu corpo físico, na percepção da minha mente, a mesma coisa. Então, eu fazia um movimento e eu senti que existia uma rejeição do movimento. E aí eu fui trabalhando com o corpo para que esse movimento eu começasse a sentir de uma forma leve. Não tinha nada a ver com dor de eu não conseguir fazer o movimento. Era uma percepção de que aquele movimento que eu estava fazendo com o corpo, em algum lugar, aquilo ali eu estava resistindo. E eu ia dançando, eu ia buscando outras formas. Aí, de novo, eu fazia de novo, até aquilo ficar leve, até aquilo ficar divertido, até aquilo ficar legal. Agora, você imagina o seguinte, o seu sistema nervoso, quando ele está fazendo aqui, ó, às vezes, quando você está falando com alguém e você está usando uma determinada palavra, você está fazendo esse movimento aqui. O seu sistema nervoso, ele consegue fazer deparas que para você hoje você não consegue alcançar. Mas, às vezes, esse movimento aqui, ou, por exemplo, se fosse assim, isso aqui poderia ser abraçar, isso aqui poderia ser negar um abraço. E é o que significa para o teu código, para a tua complexidade, para o teu inconsciente negar um abraço. Então, você pode tirar crenças e traumas e códigos que você precisa trazer mais fluxo, inclusive através de um trabalho corporal. E que às vezes você não vai saber. Você simplesmente vai se sentir melhor. E aí um dia você vai ter um insight de alguma coisa e você não vai conectar que aquele trabalho levou aquilo ali. Mas se você continua
Tentando. Você vai começar a se sentir mais leve com os movimentos do corpo, com os movimentos das palavras, com os movimentos dos sentidos. Faz sentido. Muitos sentidos, né? A gente tem muitos sentidos aqui. Milhões. Aqui é um portal de sentidos. Nesse momento ele está pensando. Por quê? Eu tenho terapia amanhã. Você fez de propósito. Não, é quarta-feira. Só minha terapia é quarta-feira. É o único dia que eu tenho pra viver e ser feliz ali naquela 1 hora com Camila. Mas adorei. Tá vendo? Foi bom. Até vir pra cá foi um desafio pra mim. Eu tenho certeza. Não, e eu falei assim com a Yasmin, eu falei, eu só vou acreditar quando eu virei ele chegando. Eu tô aqui. me propondo, eu confesso que eu falei, cara, eu tô viajando pro Rio, pra São Paulo fazer a peça, então eu chego segunda podre, eu só tenho terça e quarta pra viver minha vida. Então, tipo, você falou, cara, eu vou ter que correr pra Barra, voltar, não sei o que. Eu falei, não, eu vou porque eu quero entender o que é isso. Entendeu? Entendi. Não entendi nada. Mas eu também não tô buscando entender. Eu tô tentando só. Ó, já só saímos daqui, aí, ó. Entramos nesse buraco negro aí. Graças a Deus. Entramos, sei lá onde a gente vai parar. Sei lá. Qual é a realidade ali dentro? Só quem pula é que sabe. Nem assim, meu filho. Nem Às vezes assim. você só vai perceber depois que sair, né? E é que sai. Pô, não faz isso. Às vezes você percebe que dentro do buraco negro é uma bela casa. O bom é construir ela. Às vezes você tem que descobrir uma tecnologia para construir na escuridão. Isso seria incrível. Então. Mas essa é a ideia. Eu acho que é essa a ideia. Na nossa escuridão, a gente precisa descobrir qual é a técnica de descobrir. Eu falo, vou botar sofá. É isso. Na minha escuridão, tem que botar um sofazinho, um tapete, alguma coisa pra eu deitar e falar, aqui dá pra ficar um pouquinho. Bota uma cadeira. Senta, relaxa. Vem coisa boa, juro que vem. Vem muita coisa boa. Só vem com a gente, gente. É isso. Até a próxima. Até. Tchau, tchau.